Havia uma atmosfera tensa na casa esta noite. Thomas tentou descobrir com a madrasta por que ela congelou o cartão dele. Vitória disse que só estava pronta para discutir tudo depois do jantar. Sua irmã e seu irmão mais novos apoiaram a mãe, dizendo que tal conversa não deveria ser apressada. Nosso herói ficou furioso com as palavras deles. Como Thomas se recusa tão persistentemente a jantar juntos, sua madrasta decidiu esclarecer a situação. Ela disse que pediu ao advogado do pai dele que transferisse todas as ações para o nome dela. O personagem principal ficou indignado. Seu pai desapareceu há 3 anos e ainda não há notícias de sua morte. Apesar disso, a madrasta aproveitou e registrou todos os bens em seu próprio nome. Seu irmão defendeu sua mãe, dizendo a Thomas para ter cuidado com suas palavras. Vitória interrompeu o filho, dizendo que também pensava no nosso herói, que era como um filho para ela. A mulher entregou-lhe um cartão dourado com 5 milhões. Então ela colocou um contrato na frente dele, dizendo que se ele o assinasse, receberia dinheiro para o resto da vida. Thomas percebeu que tudo havia sido planejado com antecedência. A mulher apenas sorriu, dizendo que as pessoas não sobreviveriam se pensassem apenas em si mesmas. Momentos depois, o herói disse que assinaria o contrato, mas com uma condição. Vitória esperava que ele simplesmente não o fizesse e perguntou quais eram as suas condições. Thomas disse que não precisava de 5 milhões. Todos ficaram surpresos quando o cara pediu a terra ancestral de sua família em vez de dinheiro. A irmã dele apenas riu, dizendo que neste site só tem uma pequena loja que não tem muito faturamento. Algum tempo depois, Thomas conseguiu um novo contrato. Ele assinou sem hesitação. Vitória ficou feliz por tudo ter corrido como ela queria e parabenizou o filho pela compra. Depois de assinar os documentos, o herói correu para sair desta casa, despedindo-se de que se arrependeriam deste dia. Algumas horas depois ele chegou à mesma loja. Thomas lembrou-se das palavras do avô, que dizia que este terreno não devia ser vendido, era passado de geração em geração na sua família. O herói decidiu entrar, mas um súbito clarão de luz cegou-o por alguns momentos enquanto ele estava lá dentro. De repente o cara ouviu uma voz que dizia que o dono havia sido reconhecido e os dados estavam sendo coletados. No momento em que foram ouvidas as palavras sobre os preparativos para a transferência para outro mundo, a sala em que Thomas estava começou a mudar. Ele ficou surpreso com as mudanças ocorridas. Enquanto examinava o conteúdo de uma das prateleiras, uma voz soou de repente do lado de fora. No momento seguinte, um homem rechonchudo entrou no prédio, dizendo que finalmente havia alguém em quem ele poderia confiar. Ele imediatamente correu para Thomas, dizendo que era obrigado a ajudá-lo. Quando o herói o informou sobre o cheiro terrível, Ashton disse que ele o atormentava há muitos anos e que ele não conseguia se livrar dele. Uma voz desconhecida disse ao herói que ele atenderia ao seu pedido, mas foi extremamente cuidadoso. A voz não parava, dizendo que sem completar esta tarefa seria impossível iniciar a próxima etapa. Thomas não teve escolha a não ser concordar. No momento seguinte, o herói tirou um pacote de goma de mascar de menta, que pode eliminar instantaneamente o cheiro. O homem, sem hesitar, aceitou a salvação que lhe foi oferecida. Alguns segundos depois, ele sentiu leveza e frescor preencherem seu corpo. Ele perguntou quanto custava esse artefato divino. Thomas não sabia o que responder e decidiu mostrar 3 dedos. O homem disse que mesmo para um remédio de tão alta qualidade, 3 pedras espirituais é um preço alto. Ashton lhe oferecerá outra coisa. O cara pegou a garrafa oferecida de conteúdo desconhecido e ouviu suas propriedades. De repente, a voz do sistema falou novamente em sua cabeça. Ele relatou que seu tempo no mundo do cultivo havia acabado e, como recompensa por completar a tarefa, ele recebeu a habilidade dos olhos de restauração. Poucos dias depois, um carro estrangeiro caro chegou à loja. Uma linda garota, amante de Thomas, saiu do carro. Assim que Alice encontrou nosso herói, ela perguntou como estavam as coisas em sua loja. O cara ficou surpreso com a aparência dela. Ouviu dizer que a menina ficou brava ao saber que ele havia saído da casa da família e agora estava morando aqui. De repente, ela o convidou para se juntar a ela, porque o herói não conseguiria aguentar aqui por muito tempo. Ele perguntou o que a garota estava fazendo. Ele não acreditava que ela ainda não conseguiria esquecê-lo depois que eles terminaram. Ela não gostou das palavras de Thomas. Ela se virou para sair, dizendo que em poucos dias encontraria um emprego normal para ele. Thomas apenas sorriu tristemente, seguindo a garota com o olhar. Quando Alice saiu da loja, um carro vinha em sua direção, mas ela não prestou atenção na direção. Poucos minutos depois, um carro desconhecido parou na loja e um grupo de homens desceu. Saindo para o meio do barulho, Thomas viu seus velhos conhecidos.
Ele perguntou o que eles precisavam. Charlie, o líder desta gangue, respondeu que pretendia destruir este lugar. No momento seguinte, ele ofereceu um acordo: se Thomas se ajoelhasse diante dele e chamasse por seu pai desaparecido, então talvez ele mudasse de ideia. O herói ignorou suas palavras, bocejando por um longo tempo. O homem ficou zangado com esta reação e ordenou aos seus assistentes que prendessem o homem insolente. De repente, uma voz na cabeça de Thomas lhe disse para usar a habilidade dos olhos. O herói podia ver as fraquezas do inimigo, as causas da doença e o método de cura. Com essa habilidade, ele derrotou facilmente seus oponentes, um por um. Quando todos foram expostos, apenas Charlie permaneceu, a quem Thomas prontamente incapacitou. O cara disse que foi um grande erro atacá-lo. O líder derrotado de repente começou a chorar. Ele disse que teve problemas com a namorada na cama. Mas Thomas disse que tinha algo que poderia resolver o seu problema. O herói tirou o pote que Ashton lhe deu como agradecimento. O cara explicou que esse produto ajudaria a tornar Charlie um macho sexy e atrairia muitas garotas para ele. Quando o homem perguntou se realmente funcionaria, Thomas garantiu-lhe a confiabilidade desse remédio. Ele disse que acreditaria na palavra do herói e se realmente funcionasse, ele retornaria e pagaria a quantia adequada. No dia seguinte, convidados inesperados apareceram novamente na loja. Thomas perguntou quem eram essas pessoas. Ele não reconheceu imediatamente Lucien, que era o sobrinho favorito de Vitória. O herói perguntou por que ele veio até ele. O homem ignorou sua pergunta, falando sobre o quão patético Tom era. Tendo uma noiva tão linda como Alicia, ele a perderia tão facilmente, não só ela, mas sua própria casa. Suas palavras ressoaram desagradavelmente no coração de Thomas. Há vários anos, quando anunciaram o noivado, Alicia disse que não queria se casar agora. Ela quer encontrar seu amor. Nosso herói apenas apoiou o desejo da garota. No dia seguinte, ele contou a Alicia que havia contado ao pai sobre sua intenção de terminar o noivado. O cara a parabenizou pelo fato de ela agora estar livre para ir em busca de seu destino. A menina estava profundamente grata ao agora ex-noivo. Lucy notou uma expressão estranha no rosto de Thomas. Depois disso ele disse que Alicia agora é namorada dele e o cara nem deveria pensar nela. Ao ouvir isso, Thomas perguntou se era verdade. O homem ficou bravo com a pergunta, como uma criança ousa duvidar de suas palavras. Ignorando a pergunta, o herói bateu em Lucien. Em resposta a isso, ele deu ordem para que seus guardas ensinassem uma lição de boas maneiras a Thomas. Nosso herói lutou contra guarda-costas experientes com todas as suas forças. Enquanto o herói lutava, Lucien apareceu por trás, erguendo a garrafa para acertá-lo na cabeça. Um momento depois, Thomas sentiu uma dor aguda na nuca. Virando-se, ele disse a Lucien que era cruel usar tais técnicas, esgueirando-se por trás. O homem disse que não era digno de que métodos honestos fossem usados contra ele. Imediatamente depois disso, ele ordenou novamente que seus guarda-costas batessem no cara. Mas de repente uma voz soou, fazendo todos se virarem. Olhando para o lado, todos viram Charlie, que disse que quem tocasse em seu amigo seria morto naquele momento. Dito isso, ele caminhou até Thomas, bloqueando-o consigo mesmo e dizendo que enquanto ele estivesse aqui ninguém iria tocá-lo. Tom não esperava que aquilo realmente funcionasse e que Charlie viesse aqui. Lucien sabia que esse homem era perigoso demais para ser confrontado. Ele disse que desde que Charlie estava aqui, o herói poderia considerá-los empatados. Após essas palavras, a empresa apressou-se em sair. Quando eles saíram, Charlie perguntou se ele estava bem naquele momento. Mas Thomas não teve tempo de responder, perdeu a consciência. Quando Tom abriu os olhos, ele viu uma garota pairando sobre ele na sua frente. Quando questionada sobre onde ele estava, ela respondeu que era a casa do irmão, que o trouxe até aqui e pediu que cuidassem dele. Imediatamente depois disso, ela correu para terminar de tratar as feridas. Algum tempo depois, Thomas agradeceu a menina e perguntou seu nome. Ela se apresentou como Grace Mitchell. Nesse momento foram interrompidos por Charlie. Entrando na sala, ele disse que tinha boas notícias. Poucas horas depois, ele apresentou Thomas aos amigos, dizendo que foi ele quem lhe vendeu o próprio remédio. O herói imediatamente usou sua habilidade para estudar essas pessoas. Algum tempo depois, uma linda garota de cabelos escuros entrou na sala. Ela trouxe sopa de ginseng para Charlie e começou a alimentá-lo. Os amigos sentados em frente não entendiam como uma garota assim poderia cortejar alguém como Charlie. Ela ouviu os caras conversando e se distraiu com eles. A menina aproximou-se deles e ameaçou-os com violência imediata se não conseguissem manter a boca fechada. Percebendo que haviam se permitido demais, pediram desculpas.
Voltando para o amante, ela o beijou na bochecha, dizendo que não perturbaria sua festa. Mas os amigos não paravam de se perguntar o que obrigavam a menina a aceitar, pelo que seu comportamento poderia ser justificado. Ao ouvir suas palavras, Charlie disse que a menina não tomou nada, pelo contrário, o próprio homem tomou e esse efeito apareceu graças ao remédio milagroso que recebeu de Charlie. Após as explicações do homem, todos aqui sentados também queriam comprar este produto. Naquela noite, Thomas vendeu todas as suas ações. Na manhã seguinte, ele pediu ao sistema que o transportasse para outro mundo. Para sua surpresa, o sistema se moveu imediatamente, mas uma vez lá, um forte odor desagradável de origem desconhecida atingiu seu nariz. Ele teve que cobrir o rosto com as mãos para diminuir o cheiro, mas quando ouviu vozes, baixou as mãos com força e viu Ashton, que representava um homem desconhecido para ele, que era a fonte daquele cheiro terrível. Thomas usou sua habilidade e aprendeu que devido à respiração inadequada durante a prática de cultivo, o corpo do alquimista tornou-se a fonte de um cheiro tão mortal. Depois disso, o herói contou ao velho qual era a origem do seu problema e começou a procurar algo que pudesse ajudá-lo. Alguns momentos depois, Thomas pegou uma pomada curativa que um homem deveria aplicar diariamente em seu corpo. Mas o herói disse que não daria de graça, tinha que pagar com alguma coisa. O alquimista ofereceu ao seu salvador um líquido de limpeza da medula que ajuda a limpar e fortalecer o corpo. O cara perguntou se isso era tudo. Ashton ficou surpreso por isso não ser suficiente. Thomas disse que isso era o suficiente. Ele explicou que sua pomada só poderia suprimir os sintomas e não eliminar o problema em si, mas se soubesse mais sobre o método de cultivo, poderia encontrar uma solução. Ele precisa aprender sobre as ervas medicinais e pedras espirituais que foram usadas durante o cultivo. Os homens agradeceram a Thomas pela sua generosidade. Alguns momentos depois, nosso herói se viu em seu próprio mundo. Ele perguntou ao sistema por que, assim que completou a troca, foi imediatamente expulso daquele mundo. Thomas aprendeu que o tempo de permanência no mundo dos cultivadores depende do nível da loja, que atualmente está no nível mais baixo. Ele perguntou como aumentar o nível. Foi-lhe dito que era necessário fazer transações no valor total de 1 milhão. Enquanto Thomas refletia sobre as informações que recebeu, Alice apareceu de repente na loja. A garota notou potes com produtos supostamente novos nas mãos de nosso herói. Depois disso, ela sugeriu que o negócio dele havia se expandido. O cara se aproximou da garota, pairando sobre ela, e perguntou se ela queria experimentar os produtos dele. Infelizmente, Alice recusou e disse que hoje era o aniversário da amiga em comum Leila. Thomas foi obrigado a lhe fazer companhia. Nosso herói respondeu que não tinha roupas adequadas para um evento tão importante. A menina previu isso, então comprou com antecedência roupas adequadas para o ex-noivo. Thomas aceitou o pacote com um terno completamente novo entregue a ele. Parecia-lhe que Alice estava tentando cortejá-lo e, portanto, ele não podia se dar ao luxo de ofendê-la recusando seu pedido. No momento seguinte, o cara agradeceu à ex-noiva, dizendo que apreciou uma demonstração tão rara de preocupação da parte dela. Ao ouvir as palavras de Thomas, seu rosto ficou vermelho. Poucas horas depois, o casal chegou ao hotel onde aconteceu a comemoração. Assim que entraram, Lucien os encontrou no caminho. Um homem que saiu do salão de banquetes atraiu a atenção dos rapazes e disse-lhes para entrarem rapidamente. Após suas palavras, Thomas e Alice entraram juntos no salão, sob os olhares interessados dos convidados. De repente, em algum lugar no meio da sala, a voz de Charlie foi ouvida, chamando nosso herói. Thomas disse que eles deveriam vir cumprimentar seu amigo. Quando o cara se aproximou de Charlie que esperava, Grace se levantou da mesa, dizendo como estava feliz em vê-lo. Alicia não gostou do fato de outra garota estar grudada no noivo, mesmo ex, e perguntou quem ela era. A garota disse seu nome, abraçando Thomas mais perto dela. Alicia não aguentou e pediu para ela se afastar do cara. Depois disso, Grace perguntou se Thomas era namorado de Alicia. Mas a menina respondeu que ele apenas a acompanhava, então sentaria na mesma mesa que ela. Thomas disse que fez seu trabalho trazendo a garota para cá sã e salva. Alicia quis contestar, mas ele apenas perguntou se era necessário acompanhá-la até a mesa desejada. Angustiada, ela recusou a oferta. Depois disso, ela se virou e caminhou em direção à sua casa. De repente, outra garota chamou Thomas. Quando ele se virou para a voz, o herói da ocasião imediatamente correu para seus braços. Ele ficou feliz em ver sua namorada depois de muito tempo. Soltando a garota de seus braços, ele a parabenizou pelo aniversário. Observando quão calorosamente Thomas se comunicava com Leila, ela pensou que também queria ter um relacionamento tão caloroso com ele. De repente,
Um cara loiro se aproximou dos amigos. Nosso herói perguntou o que Alfred esqueceu aqui. O cara respondeu que não poderia deixar de vir, pois hoje era o dia do noivado dele. Thomas não entendia de que tipo de noivado ele estava falando. No momento seguinte, seu irmão disse que estava noivo de Leila. A garota, no fim das contas, não estava ciente desse fato. Quando ela perguntou por que ela não sabia disso, ela ouviu que seu pai queria se unir à família Miller e que o noivado já havia sido decidido há muito tempo. Prestando atenção à confusão do amigo, Thomas bloqueou-a consigo mesmo e disse que ela não queria isso, então era melhor que Alfred ficasse longe dela. O cara ficou indignado com tal atrevimento, perguntando como algum estranho ousou interferir nos assuntos deles. O herói olhou para o irmão como se ele fosse uma mosca chata, perguntando o que ele faria com ele por uma intervenção tão atrevida. O cara, que havia perdido visivelmente a confiança em si mesmo, perguntou se Thomas realmente achava que não havia ninguém nesta sala que pudesse lidar com ele. Ao ouvir suas palavras, Lucien perguntou quem entre os presentes lhe daria uma lição. Charlie veio em defesa de seu amigo. Ele disse que Lucien teria que lidar com ele primeiro. De repente, um homem mais velho entrou no centro do salão, interrompendo a altercação em curso. Ele perguntou o que estava acontecendo aqui. A loira disse que Thomas o estava impedindo de conversar com a noiva sobre o noivado. O homem abordou Leila, dizendo que sua mãe concordou com esse casamento, que ajudaria a unir duas empresas influentes. Mas a menina disse que não queria se casar com ele, queria se casar com alguém como Thomas. Ao ouvir isso, seu pai disse que casamento não é um jogo, mas uma decisão muito séria. Mas ela respondeu que estava apaixonada por Thomas desde o primeiro encontro, e se ele estava noivo antes, agora está livre. A Alicia não gostou das palavras que ouviu e lamentou a decisão de romper o noivado. O homem ficou surpreso com as palavras da garota, explicou que o escolhido em sua posição atual não é digno dela, até mesmo a empresa Miller não pertence mais a ele. Ele pediu à filha que ouvisse as palavras do pai. Ela, sendo herdeira de uma grande empresa farmacêutica, só prejudicaria a posição atual do rapaz. Após uma pausa, acrescentou que mesmo que ela o ame, isso não significa que Thomas sinta o mesmo. Nosso herói não gostou muito das palavras deste homem. Um momento depois, Leila perguntou a Thomas, entre lágrimas, sobre seus sentimentos. Ele disse que a amava também. Todos que ouviram suas palavras não puderam acreditar no que ouviram. No momento seguinte, o coração do homem afundou. Thomas e Leila correram para ajudar o presidente para que ele não caísse. Quando o herói se aproximou dele, ele lhe disse palavras que ninguém mais conseguia ouvir. Em seguida, informou a todos os presentes que levaria o presidente flores à sala. Meia hora depois os homens voltaram. Vincent Flores, por algum motivo desconhecido para ninguém, parecia terrivelmente satisfeito. No momento seguinte, ele anunciou que o noivado de sua filha estava cancelado. Meia hora atrás, assim que o homem agarrou seu coração, Thomas usou sua habilidade. Tendo recebido informações sobre o estado do homem, ele entendeu o verdadeiro motivo do noivado. Uma vez sozinho, Thomas disse que tinha uma maneira de curar a doença genética do velho. Depois de esperar alguns segundos, ele notou que não era do estilo do presidente organizar tão apressadamente o casamento de sua amada filha para fundir uma próspera empresa farmacêutica com a empresa Miller. Quando Thomas disse que o único motivo desse noivado era uma doença genética rara, Vincent perdeu a paciência, ameaçando o cara de arrastá-lo na justiça por difamação. O herói tranquilizou o homem, dizendo que sua doença era causada por uma fraqueza inata de energia vital, mas que pode ser facilmente curada com a ajuda de um medicamento que herdou de seu avô, que não só restaura a vitalidade, mas também fortalece o corpo. Ele disse que seu irmão só poderia falsificar medicamentos, embora pudesse fornecer medicamentos verdadeiramente curativos. O homem confiou no rapaz, lembrando-se da antiga amizade com o avô, e bebeu a droga oferecida. No segundo seguinte, ele sentiu seu corpo cheio de energia e todas as sensações dolorosas desapareceram. Leila ficou satisfeita com a afirmação e correu para abraçar o pai. Alfred não ficou feliz, perguntou sobre os motivos dessa decisão. O homem respondeu que só tem uma filha e se ela não quer se casar, ele não pretende forçá-la. A loira percebeu que Thomas de alguma forma influenciou essa decisão e disse-lhe que não esqueceria facilmente a humilhação de hoje e que com certeza se vingaria. Quando o cara foi embora, Leila se jogou nos braços do amante. Alice observou o casal feliz, sem ousar se aproximar, quando Lucien se aproximou dela com 2 taças de vinho. A garota pegou a bebida sem hesitar. Algum tempo depois, o carro de Lucien estava saindo do hotel em alta velocidade.
Sentado ao lado de Alicia no banco de trás, o homem disse que hoje iria encantá-la com seu charme masculino. A garota queria resistir ao homem, mas algo se misturou ao seu vinho e ela ficou completamente impotente. De repente, o carro congelou de repente. Quando ele perguntou o que aconteceu, foi informado que Thomas bloqueou seu caminho. O herói exigiu que o homem deixasse a garota ir, mas ele apenas sorriu insidiosamente, dizendo que estava apenas esperando o cara cair na armadilha. De repente, um homem apareceu por trás de Thomas e bateu-lhe na cabeça com cacetetes. Lucien ordenou que o menino fosse amarrado e que seus braços e pernas fossem quebrados enquanto ele satisfazia a garota diante de seus olhos. O herói disse que Alicia não é o tipo de garota que alguém como Lucien ousa tocar. No momento seguinte, um dos homens avançou contra o cara com um porrete envolto em espinhos. Todos ficaram surpresos quando Thomas a deteve com as próprias mãos, sem sequer arranhá-la. Ele lidou com todos os agressores em um piscar de olhos e disse que Lucien seria o próximo. O homem se assustou e se cobriu com Alicia, dizendo que se Thomas se aproximasse dele, a menina morreria naquele exato momento. Sem ouvir os delírios do homem, o herói o nocauteou com um só golpe. Depois disso, ele pegou a garota e a levou para o carro. Durante todo o caminho Alicia reclamou de calor no corpo. Algum tempo depois o carro parou na loja de Thomas. Ele imediatamente carregou a menina para dentro e começou a procurar uma droga que pudesse ajudar a menina. Na manhã seguinte, Alicia se viu amarrada no sofá. Ela, perplexa, perguntou a Thomas, que cochilava pacificamente encostado na parede, o que ele havia feito com ela. Abrindo os olhos, ele explicou que ontem, quando procurava remédios para ela, ela estava muito ativa e teve que ser amarrada. Ao ouvir as explicações do cara, as lembranças dos acontecimentos da noite passada voltaram para ela. Para envergonhá-la, ela pediu para desamarrá-la. Depois disso, ela perguntou como ele a encontrou. Ele respondeu que depois que Lucien saiu, ele não viu Alice em lugar nenhum e suspeitou que algo estava errado. Ela agradeceu por salvá-la. De repente, uma alegre Leila irrompe na sala. A menina flagrou o casal no momento em que eles estavam se abraçando. Thomas queria explicar que ela havia entendido tudo errado, mas naquele momento a menina se sentiu mal e perdeu a consciência. Algumas horas depois, eles estavam sentados no corredor do hospital e aguardavam notícias sobre o estado de Leila. A certa altura, o pai dela apareceu, dizendo que estava tudo bem com ela e que gostaria de conversar a sós com Tom. Alicia não se opôs e disse que esperaria do lado de fora. Depois disso, o homem disse que a menina teve pela primeira vez uma doença hereditária, embora ela tenha tomado remédio e agora a doença esteja controlada, mas a situação precisa ser acompanhada. Thomas disse que seu remédio só pode controlar a doença, ele com certeza encontrará uma maneira de curar Leila completamente. O homem disse que acreditava nele e perguntou como o cara realmente se sentia em relação à filha. O herói não mentiu, disse que no momento estava difícil para ele lidar com seus sentimentos. Dito isso, pediu para avisá-lo quando a menina acordasse e estivesse prestes a sair, mas de repente ele se depara com a questão de saber se ainda ama Alicia. Ele respondeu que não, o mais importante para ele agora é recuperar a empresa. O homem aceitou a resposta, pedindo ao rapaz que cuidasse da filha. Ele o aconselhou a considerar cuidadosamente as palavras que Thomas diria a Leila depois que ela acordasse. Ao mesmo tempo, Lucien pediu ajuda para se vingar de Thomas. Disseram-lhe que buscaria ajuda se percebesse seus erros. Quando o cara começou a dizer que seu principal erro foi não ter matado Thomas, o homem não aguentou. Ele pairou sobre o cara, dizendo que seu principal erro foi tê-lo desonrado. Com a aura tão ameaçadora de seu interlocutor, o cara começou a se desculpar freneticamente por suas ações precipitadas. O homem disse que de agora em diante Lucien não precisa se preocupar com Thomas. Ele conhece a pessoa certa que pode lidar facilmente com esse cara. Ao mesmo tempo, Alfred compartilhou com sua mãe os acontecimentos da noite anterior. Vitória disse que era hora de tirar Thomas do palco. Quando ele perguntou como ela iria fazer isso, ele ouviu que por uma recompensa sempre haveria uma pessoa disposta a fazer isso. Poucas horas depois, o jovem aceitou um contrato de homicídio bastante lucrativo, pelo qual lhe foram prometidos 5% das ações da empresa. Ele disse que concluiria a tarefa com rapidez e precisão. O próprio herói estava no mundo do cultivo, tentando saber mais informações sobre a droga recebida. Ele perguntou sobre como a vitalidade fraca poderia ser curada. O alquimista disse que sua pérola espiritual poderia ajudar nisso, mas Thomas deu-lhe um remédio que apenas reduziria a manifestação de sua doença, e não um que o curasse completamente. Quando questionado se Alan duvidava dele, o homem respondeu que só viu que o próprio cara não tinha conhecimento da composição e dos efeitos de seus produtos.
Thomas objetou como poderia saber os fundamentos da alquimia. Ele pergunta justamente porque quer entender tudo a fundo, e não ouvir palavras sobre sua incompetência. Ashton caiu de joelhos, pedindo ao nosso herói que se acalmasse e não ficasse zangado com o velho. O cara percebeu que para conseguir alguma informação é preciso dar alguma coisa. No momento seguinte, ele deu enxaguatório bucal a Ashton, explicando como usá-lo e dizendo que eliminaria efetivamente o mau hálito por um longo tempo. O homem, sem hesitar, pegou o remédio que lhe foi oferecido e imediatamente o pôs em prática. Depois, ficou satisfeito com a sensação agradável que apareceu em sua boca. No momento seguinte, Thomas disse a Ashton que estava pronto para trocar aquele mesmo remédio por 5 pacotes de enxaguatório bucal ou eles poderiam ir embora. O alquimista que estava de lado perguntou o que ele conseguiria. O herói respondeu que sempre dá às pessoas boas o dobro do que elas dão a ele, mas Alan duvidou dele, então ele não receberia nada. O alquimista percebeu seu erro e pediu perdão. Depois de esperar um pouco, Thomas disse que o perdoa pela primeira e última vez. Em agradecimento, Alan deu ao rapaz uma caixa com pérolas espirituais, algumas técnicas e remédios. Depois disso, Thomas deu ao velho outro remédio que tem efeito mais forte que a pomada. Ele fez o possível para manter a imagem, sem trair sua alegria interior pelo fato de ter tido muita sorte hoje. Assim que voltou, começou a treinar sua energia vital, pois somente com uma energia forte ele conseguiria tomar a pílula espiritual. Algum tempo depois, ele recebeu uma ligação e uma consulta foi marcada. Algumas horas depois, Thomas se viu em uma cafeteria à beira do lago, fazendo outro acordo com Charlie. De repente ele perguntou por que seu amigo estava tão triste, se aquela garota realmente o abandonou, mas em resposta ele ouviu que Grace havia se apaixonado por um cara rico e bonito, apontando para o lado onde a garota estava com o namorado. Thomas disse que Charlie não deveria se preocupar com isso, mas disse que não gostou das informações que descobriu sobre o cara. Ele disse que Bruce Sanches é irmão do dono de uma loja de eletrodomésticos, mas não tem nenhum interesse no negócio de intimidar os fracos e troca de garota todo mês. Enquanto isso, o objeto que causa a insatisfação de Charlie convidou sua irmã para apreciarem juntas as belezas locais de um helicóptero. Thomas e Charlie ficaram surpresos com a facilidade com que Bruce pegou a garota enquanto observavam o helicóptero voar para longe. O irmão da menina queria seguir a irmã, mas os amigos perceberam tardiamente que não tinham essa oportunidade. Poucas horas depois, os dois homens estavam na casa de Charlie, tentando descobrir o paradeiro de Sanches. Assim que conseguiram o endereço, imediatamente se prepararam para ir até lá. Mas antes mesmo que tivessem tempo de sair de casa, Grace, satisfeita, voltou com um enorme buquê nas mãos. Thomas perguntou por que ela seguiu um homem desconhecido para um lugar desconhecido e ouviu em resposta que um cara tão bonito e bom simplesmente não poderia machucá-la. Na manhã seguinte, um boxeador desconhecido destruiu a loja de Charlie. Depois disso, ele premiou o dono da loja destruída com golpes poderosos. Grace, que assistiu a essa cena, ficou horrorizada e muito preocupada com o irmão. Algumas horas depois, Bruce chegou ao local, dizendo que tinha ideia de quem fez isso. O homem disse que no aniversário de Leila, Thomas conseguiu fazer muitos inimigos para si e se Charlie estivesse perto dele, ele o fisgaria também. Sanches sugeriu ao Mitchell mais velho que anunciasse formalmente o rompimento de todas as relações com Thomas. O homem não poderia simplesmente abandonar seu companheiro. Grace apoiou a ideia de Bruce, dizendo que desta vez ele sobreviveu, escapando com hematomas, mas não se sabe como os próximos ataques terminarão. O irmão da menina perguntou se a casa dela foi atacada. Ela realmente deixaria a família para se salvar. Bruce não desistiu de tentar convencer o homem, dizendo que hoje foi apenas um boxeador que veio, mas o que ele faria se amanhã viessem pessoas armadas? Uma compreensão repentina passou por ambos os Mitchells. Charlie perguntou ao cara como ele sabia que era um boxeador se ele não estava lá naquele momento. Percebendo seu erro, Bruce percebeu que não poderia mais fingir e seu parceiro apareceu atrás dele. O Mitchell mais velho entendeu que não poderia ficar sozinho contra dois, então, despercebido pelos homens, enviou seu ponto de localização para Thomas, na esperança de que ele chegasse a tempo. 15 minutos depois, nosso herói chegou ao local que lhe foi enviado por mensagem, o que viu ali o enfureceu. Ferido, Charlie caiu em uma poça de seu próprio sangue. Ele imediatamente caiu ao lado do amigo, pressionando o ferimento para estancar o sangramento. Mas o homem lhe disse para se apressar e salvar sua irmã, que havia sido levada por Bruce. O herói disse que com certeza a salvaria, mas primeiro lhe daria a ajuda necessária. Algum tempo depois, Thomas estava na casa de Sanches. Enquanto isso,
O mercenário cumprimentou a convidada, dizendo que ela assistiria a uma apresentação muito interessante. Sem perder tempo, nosso herói correu para entrar em casa. Na entrada, um homem alto com luvas de boxe já o esperava. Bruce viu tudo o que estava acontecendo através de monitores pendurados nas paredes. Ele disse que na frente deles estava um campeão mundial de boxe, que ele contratou por muito dinheiro. No momento seguinte, o campeão foi nocauteado com um golpe, mas o mercenário, que estava de costas para os monitores, perdeu esse momento histórico. A menina, que observava tudo com atenção, perguntou o que aconteceria se Thomas passasse pelo primeiro andar. Em resposta à pergunta de Grace, Sanches disse que mesmo que tenha sucesso, um desafio mortal o aguarda em seguida. No segundo andar, um assassino mundialmente famoso estará à espera do herói, cuja velocidade é algo fantástico e cujas garras estão cheias de veneno. A garota assistiu a mais uma vitória da amiga, enquanto Bruce dizia que contra o próximo inimigo, Thomas não tinha chance de vencer. No terceiro andar, o cara encontrará um mestre espadachim brilhante. Enquanto isso, Grace observou o herói enfiar uma adaga, pega de um inimigo anterior, na cabeça do espadachim, após o que ele caiu morto. Sanches termina seu diálogo dizendo que o destino final de Thomas é o demônio assassino que matou centenas de pessoas. Quando Bruce matar Thomas, ele receberá 5% das ações da empresa Miller. Olhando as imagens dos monitores, a menina disse que talvez nem sonhasse com tal coisa. Ele se opôs às palavras da convidada, dizendo que não se tratava de uma espada, mas de uma realidade que ela testemunharia. Grace perguntou se ele poderia olhar para trás para ver a realidade. De repente nosso herói entrou na sala, surpreso por este ser o último andar com provas nas quais ele nem teve tempo de se aquecer. Bruce não esperava ver um Thomas vivo à sua frente. O cara exigiu que o mercenário libertasse Grace. No momento seguinte, o homem bebe uma droga de origem desconhecida. O corpo do mercenário imediatamente começou a mudar, aumentando de tamanho e ganhando músculos. Thomas decidiu não perder o momento e atacar enquanto o adversário se exibia. Tal tentativa não passou despercebida ao seu oponente. Bruce disse que estava se movendo muito devagar, e no momento seguinte ele jogou o cara no chão com um golpe. Outra pessoa assistiu de lado e ficou muito satisfeita com as ações que estavam acontecendo. Enquanto o mercenário se gabava dos benefícios de usar o líquido que havia bebido, Thomas levantou-se. Vendo que seu oponente ainda está vivo, Bruce decide finalmente acabar com ele. Mas o herói acabou sendo mais rápido que os punhos do oponente e chega ao adversário em questão de segundos, desferindo um golpe forte. O herói disse que Bruce não tem experiência em luta, então mesmo seus enormes músculos não lhe trouxeram a vitória. Mas o homem não desistiu, puxou uma arma das costas, mirando na cabeça de Thomas. A menina ficou assustada pela amiga quando ouviu o tiro. O mercenário estava confiante em sua vitória. Não há ninguém que sobreviva a um tiro na cabeça. Mas a bala mal tocou o nosso herói. Ele parou a bala que voava em sua direção com uma mão. Abrindo a mão, Thomas perguntou se Bruce estava realmente tão inseguro de suas habilidades a ponto de usar uma arma. O mercenário não conseguia acreditar no que via. No momento seguinte, o homem foi completamente derrotado. Quando o herói libertou Grace, ele disse que esperava que isso acabasse com o conflito e que ele nunca mais o veria. Mas se por algum motivo o mercenário chamar sua atenção, ele não sairá vivo. Quando todas as pessoas extras saíram de casa, um homem saiu das sombras e observou tudo cuidadosamente durante todo esse tempo. Bruce pediu ajuda a ele, mas em vez de prestar ajuda, o homem abordou o mercenário, dizendo que era hora de ele desaparecer de cena. Algumas horas depois, Thomas levou a menina para o quarto do irmão. Grace agradeceu ao cara por salvar ela e seu irmão. Imediatamente ao chegar em casa, nosso herói disse que precisava ir para outro mundo. O sistema respondeu ao seu pedido, dizendo que a loja havia atingido o segundo nível e sua permanência em outro mundo foi aumentada para 20 minutos, e o herói também recebeu a habilidade secreta Die Hard. Assim que Thomas se mudou, Ashton e Alan imediatamente vieram até ele, disseram que haviam preparado um novo produto para o negócio, e o alquimista preparou outro presente como pedido de desculpas. O herói agradeceu aos homens pelo esforço e no momento seguinte disse que viu um cara tomar uma droga. Depois disso seus músculos ficaram muito inchados. O alquimista respondeu que a pílula para sacudir a energia vital tem esse efeito, embora tenha um efeito temporário, causa danos gravíssimos a todo o corpo. Thomas perguntou quão rara era essa pílula. O velho respondeu-lhe que seu ex-aluno violou as regras do templo e vendeu essas pílulas a outros estudantes para que passassem na certificação de forma desonesta, pelo que foi expulso. Após essas palavras, o herói percebeu que Vitória também estava em contato com este mundo.
Interrompendo os pensamentos do cara, Ashton disse que poderia fazer no máximo um acordo sobre a devolução de comprimidos. Thomas perguntou se ele teve algum problema para conseguir essas pílulas. O homem respondeu que o ingrediente usado para criar essas pílulas só é encontrado no Monte Osha, mas recentemente muitos monstros apareceram lá. O alquimista disse que se você não escalar a montanha, os suprimentos para outros remédios se esgotarão. O herói disse que os ajudaria, mas seu tempo neste mundo é muito limitado. No momento seguinte, Alan disse que se o cara dominasse a técnica de teletransporte do Gon, então haveria esperança. De repente, uma garota apareceu atrás dos homens, e quando Alan e Ashton a viram, começaram a cumprimentá-la. A princesa Louise começou a olhar com interesse para o lugar onde havia chegado enquanto procurava por Ashton. Depois disso ela olhou para Thomas, dizendo que a situação aqui não a agradava. Quando o cara perguntou o que exatamente não combinava com a garota aqui, Louise não sabia como ela poderia ser confundida com uma garotinha. O tempo do nosso herói acabou e o sistema manda de volta. No dia seguinte, nosso herói visitou Leila, deu-lhe uma pílula espiritual, que durante todo esse tempo esteve imbuída de sua energia vital. A menina deve absorvê-la e então ela acordará em alguns dias. Depois disso, ele disse que gostaria de conversar com o presidente e perguntou se eles poderiam se afastar. Já no banheiro, Thomas mostrou ao homem um novo medicamento. Ele disse que era um elixir da volta da produção de sua família e que tinha um efeito muito benéfico na saúde do homem. O homem não entendeu de que efeito ele estava falando, mas alguns segundos depois, a compreensão lhe ocorreu. Thomas perguntou se poderia usar para aumentar as vendas desse produto durante esse mês. Vincent considerou sua proposta e perguntou se o cara tinha uma receita. Nosso herói disse que esta é a receita de família de sua família e ele não pode divulgá-la. Ele se perguntou se poderia colocar seu elixir na seção de saúde. O presidente disse que isso precisava da permissão do Sr. Brian, mas ele não tinha nenhuma ligação com o homem. Depois disso, Thomas estava prestes a sair, mas antes de sair perguntou se deveria deixar este elixir para Vincent. Ao voltar para casa, ele pensou em como poderia aumentar as vendas de sua loja inspecionando todas as suas mercadorias. Depois de encontrar o que precisava, ele foi para outro mundo. Assim que o herói chegou lá, foi imediatamente saudado pela malvada Louise, dizendo que desta vez não ousaria escapar de sua ira. Um Ashton bastante derrotado veio em defesa do cara, dizendo que ele estava muito ocupado e não teve oportunidade de ficar, mas o homem conseguiu da garota novamente. Thomas não iria tolerar o caráter atrevido de sua convidada e disse que se ela fosse até ele para fazer um acordo, deveria se comportar de acordo com suas regras. Louise disse, já que alguém se atreve a estabelecer regras para ela, então ela vai incendiar este lugar em alguns segundos. Mesmo que ela destrua aqui, ela não ganhará nada por isso. E confirmando suas palavras, a princesa fez um pogrom na loja. Thomas estava irritado com a situação e iria dar uma lição de bom comportamento à menina. Mas antes que ele pudesse dar um passo, Louise o atacou primeiro. Ela perguntou se tal fraco realmente iria lhe ensinar uma lição. Quando o herói foi jogado contra a parede pelo golpe da garota, ele percebeu que a força dela era muitas vezes maior que a dele. Mas no momento seguinte, ele lembrou que tinha uma nova habilidade, Die Hard, que ainda não havia usado. No momento seguinte, o herói foi cercado pela aura de um dragão. Ele disse que a garota não conseguiria escapar do castigo por seus atos. Ashton temeu pela princesa e caiu de joelhos, implorando para poupar Louise por seu temperamento explosivo. A garota não queria fazer o mal. Mas Thomas disse que se fosse assim, ela não teria destruído a loja dele. Ela deveria ser pendurada de cabeça para baixo na frente da loja por 3 dias para que ela pudesse repensar seu comportamento. Louise ficou assustada com as palavras do cara e começou a chorar. Olhando para a princesa chorando, o herói pensou se havia ido longe demais com as ameaças. Ele decidiu examiná-la usando sua habilidade para entender se as lágrimas dela eram verdadeiras. Ao ativar os olhos, ele descobriu que a menina estava privada da atenção dos pais e dessa forma estava atraindo atenção para si mesma. Depois disso, ele disse que entende que Louise está privada de atenção, mas não vai ceder aos caprichos dela. Ela deve amadurecer e assim poderá ajudar os pais nos negócios. A princesa perguntou como ela poderia se tornar mais madura. Thomas disse que ela deveria aprender a respeitar as outras pessoas e seu trabalho, e depois disso eles limparam a loja juntos. Algum tempo depois, Louise pediu desculpas a Thomas por seu comportamento. Ele disse que desde que a menina recobrou o juízo, ela merecia um presente e entregou-lhe a caixa que havia guardado. Ao abrir o presente que recebeu, encontrou um lindo espelho com orelhas de gato. Imediatamente depois disso, o herói anunciou que seu tempo havia acabado e que era hora de ele retornar.
Quando Thomas voltou, alguns segundos depois recebeu uma mensagem solicitando uma reunião. Depois de algum tempo, o herói já estava sentado na frente da ex-noiva em um café. Alicia disse que Bruce Sanches estava desaparecido. Ela tinha ouvido falar que Thomas estava procurando por ele mais cedo e pediu que ela tomasse cuidado. Ao saber disso, o herói não teve nenhuma reação, agradeceu a menina em tom de brincadeira, dizendo que não esqueceria o carinho dispensado a ela. De repente, a conversa foi interrompida por um telefonema. Quando Thomas atendeu o telefone, ouviu a voz de Alfred perguntando se ele estava em sua loja agora. Tendo recebido uma resposta negativa, ele disse que o herói deveria voltar correndo, caso contrário sua casa seria completamente incendiada. Thomas ficou furioso com o que ouviu. Quando o cara de repente pulou da cadeira e correu para fora, Alicia correu atrás dele. Alfred disse que esse era o primeiro presente na vida para o irmão e encerrou a conversa. A garota alcançou Thomas já na rua, abraçando-o por trás. Ela parou o cara, dizendo que a vingança nunca é tarde, mas agora é perigosa, pois Vitória tem lutadores cultivadores, lutar contra os quais é puro suicídio. O herói ficou surpreso como Alicia sabia disso. Ela respondeu que sua família também tem esses lutadores. Thomas agradeceu a menina pela informação e disse que não agiria precipitadamente, mas primeiro eles deveriam retornar. A garota concordou com o cara e eles correram para a loja. Quando o casal chegou ao local, descobriu que restavam apenas ruínas do prédio. Olhando para tudo isso, Thomas começou a duvidar que não conseguiria mais chegar a outro mundo. A garota disse que pela primeira vez ajudaria o rapaz a encontrar um hotel, mas o herói recusou, dizendo que agora era melhor ele ficar aqui sozinho. Quando a garota saiu, ele recorreu ao sistema, esperando que ela não tivesse desaparecido junto com a loja. Ficou feliz quando ela respondeu e disse que ele também poderia se movimentar entre os mundos. No dia seguinte ele tinha um compromisso e Thomas ficou muito tempo sem conseguir falar com seu parceiro. De repente, um homem mascarado e óculos escuros se aproximou do herói, a quem reconheceu como o Sr. Henderson. Michael perguntou ao herói por que ele anda pela rua sem nenhum disfarce. Quando questionado por que ele teve que se disfarçar, o homem respondeu que Alfred havia ordenado a morte de qualquer um que se aproximasse de Thomas, e Henderson decidiu encontrá-lo apenas pelo bem de Charlie. Depois de ouvir as explicações, nosso herói tirou um pacote de elixires de retorno. Mas Michael o impediu, dizendo que agora não tinha dinheiro, só queria avisá-lo e correu para sair da empresa do cara. O ressentimento de Thomas em relação ao seu próprio irmão aumentou exponencialmente. Ele não só o privou de sua casa, mas também cortou sua forma de ganhar dinheiro. Algum tempo depois, nosso herói voltou à loja destruída, pensando que precisava restaurar o negócio. Grace de repente veio até ele, dizendo que a equipe de trabalho de seu irmão chegaria em breve. Thomas agradeceu a garota pela ajuda e sugeriu que dessem uma olhada por aqui. Ele ficou realmente grato porque, quando se viu sozinho com muitos problemas, seus amigos não o abandonaram. Meia hora depois chegaram os construtores. Grace explicou-lhes que a loja reconstruída deveria ter uma aparência atraente para futuros clientes. Thomas olhou para a garota e pensou que poderia confiar totalmente nela. À noite, o cara voltou ao hotel e sentou-se para meditar, alimentando seu núcleo com energia para fortalecer o corpo. Na manhã seguinte, ele se viu no prédio de vários andares onde sua transação seria realizada hoje. Quando Thomas chegou ao escritório do chefe da empresa Rogers, o homem perguntou-lhe se ele realmente não tinha medo de que Glenn se vingasse dele por Lucien. O herói disse que trouxe um monte de mercadorias como desculpa. Dito isso, o cara imediatamente ativou sua habilidade, tentando descobrir informações sobre o homem. No momento seguinte, ele já sabia que Glenn fazia sucesso graças ao seu personagem, mas sua namorada, graças aos investimentos, ficou mais rica que ele e agora ele precisa de um grande negócio para não perder prestígio. Thomas começou a falar sobre as propriedades do produto que oferecia, que ajuda a parecer 10 anos mais jovem, a restaurar a resistência anterior e a fortalecer a saúde do homem. Mas Rogers parecia completamente desinteressado no produto que lhe era oferecido e perguntou por quanto o cara queria lhe vender esse produto. Nosso herói disse que quer 100 mil por um pote. Ele garante que esse produto vai vender bem. O homem apenas sorriu estranhamente e disse ao cara para guardar um produto tão caro para si. No momento seguinte, Thomas perguntou por que Glenn havia se esforçado tanto para obter sucesso e agora decidiu se tornar o cachorrinho de recados de Lucien. Depois ele disse que um homem deveria discutir todos os investimentos da empresa com o seu escolhido, mas ao entregar Thomas para Lucien ser despedaçado e receber dinheiro por isso, ele não provará que é capaz de nada.
Essas palavras irritaram Rogers. Ele perguntou se estava cansado de viver, já que se atreveu a dizer-lhe tais palavras. Os guardas parados perto da parede imediatamente correram para o cara. Thomas usou uma nova técnica que nocauteou instantaneamente todos os atacantes. Depois disso, o herói disse que estava discutindo negócios com o chefe. Eles eram supérfluos aqui. O homem viu as habilidades de Thomas e entendeu por que Lucien estava prometendo dinheiro absurdo pela cabeça desse cara. No momento seguinte ele disse que se um cara tem habilidades tão excepcionais, então seu produto pode acabar sendo de muito boa qualidade. Ele está pronto para um negócio. Thomas disse que forneceria tudo o que fosse necessário, e Glenn deveria apenas vender. Eles dividiriam o lucro pela metade. Quando o herói recebeu o aceno de aprovação do homem, entregou-lhe 20 garrafas de elixir. Antes de partir, Thomas disse que Rogers deveria fazer um teste de venda e que eles se viriam novamente em uma semana. Depois que nosso herói saiu do prédio da empresa, 2 policiais se aproximaram dele, pedindo que o rapaz fosse com eles. Thomas não entendia o que estava acontecendo aqui porque estava sendo levado para a delegacia. Poucas horas depois, ele deixou a delegacia e a polícia iniciou uma investigação sobre o incêndio criminoso em sua loja. Segundo o vídeo das câmeras de vigilância, o cara não conseguiu identificar o incendiário, mas essa pessoa também é um cultivador. Thomas deve aumentar seu nível o mais rápido possível, caso contrário não conseguirá se proteger nem a si mesmo. Naquela noite, nosso herói meditou, fortalecendo os fragmentos de sua energia interna para aumentar o nível de suas habilidades. Existem várias etapas de utilização da energia interna, inicial, intermediária e final. Thomas passou do primeiro para o segundo muito rapidamente, pois aos poucos já estava utilizando sua energia no dia a dia. Depois disso, ele foi para o mundo dos cultivadores. Uma vez lá, ele conheceu Ashton e Alan, que disseram que este era o último acordo porque não conseguiam mais obter os ingredientes para seus elixires. Thomas lamentou que seu tempo aqui fosse limitado e ele não pudesse ajudá-los de forma alguma. Louise apareceu de repente e disse que isso não seria um problema para ela. Imediatamente após suas palavras, ela ativou sua técnica de teletransporte. No momento seguinte, todos se encontraram em um lugar pitoresco à beira do lago. A menina disse que este era território de sua família. De repente, Ashton alertou sobre o perigo iminente. Virando-se, nosso herói viu um monte de escorpiões e aranhas correndo em sua direção. Louise disse que eles não deveriam ter medo ao usar sua técnica. Alan cobriu a princesa por trás usando selos explosivos. Thomas decidiu que enquanto eles lutassem, ele poderia exercitar sua energia com calma. Alguns momentos depois, Ashton ficou muito feliz por ter conseguido coletar uma grande quantidade de teias divinas e caudas de escorpião para uso medicinal. De repente, Thomas sentiu a atmosfera na clareira mudar. Uma fera mágica de tamanho incrível veio até eles, ao ver a qual os escorpiões se separaram. Ele lentamente se aproximou da companhia do nosso herói. A princesa deu um passo à frente, preparando-se para lutar contra a fera. No primeiro segundo, a espada dela foi quebrada em sua barreira espiritual. A própria menina caiu no chão. Quando a fera pairou sobre Louise, ela ficou atordoada e não conseguia nem mover um dedo. Um momento depois, Thomas salva a garota da morte certa devido às patas com garras. Alan usou seus selos na besta, mas descobriu-se que ela tem uma estrutura especial e a magia não afeta o monstro. Quando o homem quis contar isso a Thomas, ele não estava mais lá. Ele se aproximou do monstro, apontando a pistola para sua cabeça. Mas a bala não causou nenhum dano. O monstro enviou um ataque retaliatório ao nosso herói. Thomas ficou surpreso ao ver que o tranquilizante não afetou a fera. Mas um momento depois, ele já estava inconsciente. Alan e Louise ficaram surpresos com o tipo de magia que o cara usou e o monstro caiu em questão de segundos. De repente a princesa notou algo aparecendo acima da cabeça da fera e perguntou o que era. Nenhum dos presentes sabia a resposta a esta pergunta. Então Thomas decidiu tirar uma foto para saber mais informações posteriormente. De repente, o herói disse que seu tempo havia chegado ao fim e que era hora de ele voltar. Durante o teletransporte, o sistema dizia que o cara não deveria focar em subir de nível, ele precisa aumentar o giro financeiro da loja para chegar a 100 milhões em 23 dias, caso contrário todos os bônus serão tirados dele. De repente, Alice ligou para ele, dizendo que alguém a estava seguindo. Enquanto isso, a garota foi levada a um beco sem saída. O homem disse que a família de Sanches precisava da ajuda dela. Alicia disse que a família deles tem um jeito estranho de convidar as pessoas. O homem respondeu que isso era uma exceção apenas para ela. Algumas mudanças haviam começado no topo e a família de Alicia Ross precisava de grandes sócios para que sua empresa não fosse engolida.
Ela respondeu que a família Ross cuidaria de seus próprios problemas e não tinha planos de cooperar com a família Sanches. Ao ouvir a resposta da menina, o homem disse que como não estavam destinados a se tornarem amigos, seriam inimigos. De repente, eles foram distraídos por uma voz vinda de cima. Então Thomas apareceu na frente deles. A menina ficou muito feliz porque sua amiga respondeu ao seu pedido de ajuda. O homem não ficou menos feliz com sua aparência, pois poderia receber uma recompensa pela cabeça desse cara. No momento em que o desconhecido usou sua técnica, Thomas protegeu a garota do golpe. Ele elogiou o herói pela coragem, mas é uma pena que o cara não soubesse que suas agulhas estavam bloqueando os chakras e logo ele perderia a sensibilidade. Um momento depois, Thomas se sentiu muito fraco e como sua visão estava começando a falhar a cada segundo. Um minuto depois, o cara não viu nem ouviu mais nada, parecia-lhe que todo o cansaço do mundo havia caído sobre ele. O homem ficou satisfeito ao ver o indefeso Thomas à sua frente. Quando ele chegou perto o suficiente de sua vítima, o cara abriu os olhos de repente. E no momento seguinte ele atingiu o agressor com toda a força. O homem não entendia como alguém poderia resistir ao efeito das suas agulhas. Thomas respondeu que não poderia deixar ninguém machucar Alicia. A menina ficou satisfeita com as palavras do ex-noivo. No momento seguinte em que o homem fugiu, Alicia correu até a amiga, preocupada que ele pudesse cair a qualquer momento. O herói agradeceu a garota pela preocupação, após o que perdeu a consciência. Na manhã seguinte o cara abriu os olhos. Vendo a ex-noiva na sua frente, ela disse que ele havia acumulado muita energia vital perto do coração e seu corpo não aguentava. Depois de se vestir, Thomas perguntou se poderia verificar uma imagem no banco de dados da família dela. Algum tempo depois, após verificar as informações que encontrou, Alicia disse que se trata de um antigo feitiço de teletransporte e invocação, mas para utilizá-lo é necessário conhecer técnicas secretas. Ela aconselhou o cara a não se envolver nisso para o bem dele. A menina estava muito preocupada com o amigo, sugeriu que ele se escondesse aqui enquanto era caçado. Thomas agradeceu a oferta da garota e disse que não poderia concordar com isso, deveria reconquistar a empresa. A Alicia respondeu que imaginava que ouviria algo parecido e disse que brigaria com ele. Agradecendo novamente ao amigo, ele saiu da casa dela. Algumas horas depois, ele estava sentado na casa de Charlie, ensinando a ele e a sua irmã técnicas básicas de cultivo para que pudessem se defender. Pela manhã, foi entregue a ele um pacote que ele encomendou para Leila como presente. Thomas ficou surpreso quando o mensageiro era seu ex-colega de classe. Os dois ficaram felizes em se conhecer e concordaram em ir a uma festa de ex-colegas que aconteceria naquele fim de semana. Após a saída do amigo, o Sr. Rogers ligou para ele, informando que metade de sua mercadoria já havia sido vendida e que em breve ele transferiria 1 milhão para o cara. Depois disso, Glenn pediu ao nosso herói que fosse até ele. Ele encontrou um grande cliente para seu produto, então a partir de agora Thomas não terá mais problemas com vendas. Assim que Rogers encerrou a ligação, ele disse ao homem ao lado dele que traria Thomas Miller aqui sob falsos pretextos porque ousou negociar em seu território. Poucas horas depois, Glenn apresentou nosso herói a Brian Kelly, um grande comprador de produtos para o corpo. Depois que Rogers disse que esse era o cara que forneceu o elixir do retorno, Thomas cumprimentou o Sr. Kelly, dizendo que tinha ouvido muito sobre ele. O herói lembrou que o presidente Flory tinha medo de vender o elixir justamente por causa desse homem. De repente Glenn disse que esperaria do lado de fora enquanto conversavam. Isso alertou o nosso herói. Quando a porta se fechou atrás do homem que partiu, Thomas estava prestes a contar os detalhes do produto que estava oferecendo, mas foi impedido. Kelly disse que compraria tudo, mas precisava da receita secreta do elixir. O herói respondeu que os direitos desta receita pertenciam apenas à família Miller e ele não poderia contar a mais ninguém. Ao ouvir a resposta do rapaz, o homem disse que neste caso estava comprando Thomas, que produziria esse medicamento para ele por toda a vida, 24 horas por dia. Nosso herói não gostou dessa proposta, disse que os negócios não funcionam assim e que é melhor seguir em caminhos separados. De repente, o guarda-costas de Brian atacou o cara, que não teve tempo de reagir a tempo. Kelly disse que é assim que ele faz negócios, ou Thomas concorda com seus termos ou morre. O herói respondeu que não era covarde e não iria se tornar seu escravo, e se o homem quisesse, deixe-o matá-lo. No momento em que Kelly se aproximou dele com uma chama acesa, o cara fechou os olhos, esperando sentir fortes dores, mas nada aconteceu. O homem deu um tapinha na cabeça de Thomas, dizendo que ele puxou ao pai. Brian disse que uma vez seu pai salvou sua vida e agora ele retribuiu o favor poupando seu filho. O herói tentou usar a habilidade de seus olhos em um homem,
mas o sistema dizia que a proteção espiritual contra a varredura estava em questão. Kelly percebeu a reação estranha do cara e perguntou o que estava acontecendo com ele. Thomas escapou, dizendo que o guarda-costas do homem era lindo demais, então ele ficou confuso, após o que se ofereceu para continuar as negociações. O cara pegou novamente os elixires, dizendo que os forneceria e que Brian os venderia. Kelly concordou com as condições, mas disse que ficaria com 90% do lucro. O herói não gostou da situação e tentou negociar até 70%. Tendo recebido uma recusa, Thomas disse que promoveria seu produto de forma independente. O homem não queria perder esse cara e disse que ficaria com 80%. O herói concordou e disse que tinha um pequeno pedido. Tendo recebido aprovação para expressá-lo, ele perguntou a Brian se ele achava que 3 participantes em um negócio eram demais. Algum tempo depois, o Sr. Kelly saiu para seu carro, onde Glenn já o esperava. Aproximando-se dele, Brian disse que não deveria interferir nos negócios com Thomas. Uma vez no carro, a garota perguntou ao Sr. Kelly por que ele deixou Thomas ir. Ao ouvir a pergunta de seu subordinado, ele perguntou o que ela pensava desse menino. Ana respondeu que ele tinha um cultivo pobre e não sabia lutar de jeito nenhum. Brian objetou a ela que o cultivo sempre pode ser melhorado, mas é difícil encontrar a coragem que ele tem, especialmente porque ele pagou a dívida com um velho amigo. 3 dias depois, o cara voltou mais uma vez do mundo dos cultivadores, mas hoje ficou muito satisfeito. Conseguiu fechar vários negócios grandes e providenciar suprimentos. De repente, ele se lembrou da próxima reunião de ex-alunos e foi imediatamente para a cidade. No caminho, o herói foi inundado de lembranças de dias pacíficos com seus amigos íntimos. Algumas horas depois, ele estava sentado em um bar de karaokê com seus ex-colegas quando de repente um deles perguntou se Thomas gostaria de se juntar a ele. O homem herdou o negócio e agora tem milhões girando. O herói recusou, dizendo que não precisava de um salário tão baixo. Dito isso, ele voltou completamente sua atenção para sua namorada, que agora cantava sua música favorita. De repente, um homem bêbado irrompeu no quarto deles. Ele se aproximou de Alicia, perguntando se ela queria cantar com ele. No momento seguinte, o mesmo colega dá um pulo, mandando o homem se afastar de sua Alicia. Thomas não entendeu quando a garota conseguiu se aproximar desse cara. Enquanto o herói pensava, o desconhecido conseguiu acertá-lo com golpes. O cara resolveu intervir, disse que não aceitam estranhos nessa reunião. O homem não pretendia partir sem lutar. Thomas foi ao seu encontro, entrando em batalha com ele e no momento seguinte o derrubou com um golpe. Depois disso, o homem pediu desculpas e saiu correndo daqui. Todos começaram a elogiar Thomas e a falar sobre como ele era legal. Alicia também considerou seu ex-noivo muito forte e corajoso, pois ele a salvou repetidamente de diversas situações. Algumas horas depois, todos começaram a voltar para casa e Grace veio buscar nosso herói em um carro estrangeiro caro. Alicia não queria deixar Thomas sozinho com aquela garota, então pediu carona também. Quando todos entraram no carro, a garota perguntou que tipo de relacionamento Grace tinha com Thomas. Grace perguntou por que a senhorita Rose estava lhe fazendo tal pergunta. A garota respondeu que o cara já tinha noiva, Leila, e ela esperava que a senhorita Mitchell não ultrapassasse os limites do aceitável. Mas ela respondeu que mesmo que a contrarie, ela fará isso do fundo do coração, sem se esconder do fato de o cara ter noiva. Alice encarou essas palavras como um desafio e decidiu falar abertamente também. No momento seguinte, ela admitiu para Thomas que também gostava dele. O herói ficou agradavelmente surpreso com essa reviravolta. Depois disso, Alicia pediu para Grace parar o carro, a parada dela era aqui. Quando a garota estava prestes a sair, Thomas a deteve, entregando-lhe um talismã. Alicia pegou e perguntou onde o cara conseguiu o amuleto da nova coleção da Kelly. Ele respondeu que o Sr. Brian deu a ele em homenagem à parceria deles. Ao ouvir a resposta do rapaz, a garota disse para ele tomar cuidado, pois o homem era conhecido por sua crueldade. No dia seguinte, Thomas foi para outro mundo no Monte Osha. Ele disse a Louise que queria tentar gravar os sons dos animais e então a surpreenderia. A menina disse com tristeza que eles não se viriam tão cedo, ela teria longos treinos. Depois disso, ela os convidou para tirar uma foto juntos. Poucos minutos depois, a princesa despediu-se de Thomas. De repente, um homem se aproximou dela por trás, perguntando se aquele era o mesmo dono da loja que a menina frequentava. Louise perdoou com lágrimas nos olhos. Não crie problemas para Thomas, ela será obediente e treinará muito. Depois de retornar, nosso herói foi até Charlie, após o qual eles travaram uma batalha de treinamento. O homem era inferior ao amigo em agilidade e velocidade, por isso foi derrotado.
Thomas disse que Charlie estava progredindo bastante rapidamente e sugeriu que fizessem uma pequena pausa. De repente, Glenn Rogers ligou para ele e disse que um dos amigos do cara estava visitando ele agora. Depois disse que estaria esperando por ele no bar do porto. Depois que Glenn encerrou a ligação, ele disse ao homem ao lado dele que Thomas chegaria em breve. Depois disso, Jack tirou um frasco com conteúdo desconhecido e disse que com esse remédio eles com certeza venceriam. Quando Glenn perguntou o que era, ouviu que era um estimulante que aumentava a força física. Eles então jogaram para um homem que passava, pedindo-lhe que bebesse e lutasse com o guarda-costas de Rogers. Ele atendeu ao pedido sem hesitação. Imediatamente depois disso, seu corpo ficou coberto de músculos e aumentou de tamanho. O guarda-costas atacou imediatamente, mas isso não causou o menor dano ao seu oponente. No momento seguinte, o homem derrubou o guarda-costas com um golpe. Depois disso, ele próprio mudou para Glenn, aproximando-se dele com um sorriso autoconfiante. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Jack o nocauteou com um golpe na nuca. Depois de examinar seu salvador, Rogers perguntou o que aconteceria com ele se tomasse essa droga. O homem respondeu que era melhor não beber, porque faz mal ao cérebro. Mas um momento depois ele tirou de debaixo da mesa uma caixa inteira com 10 garrafas iguais. Quando questionado de onde veio tudo isso, Jack respondeu que herdou de Alfred Miller. Quando Grace voltou para casa, ela queria agradar o irmão com a notícia. Mas depois de entrar no corredor, a garota encontrou apenas um bilhete informando que ele havia ido com Thomas a um bar no cais. Quando os homens chegaram ao local já estavam esperando. Um homem com uma multidão de guardas atrás dele disse que este lugar pertence à alta sociedade e que estranhos não são permitidos aqui. Thomas disse que eles estavam lá a negócios e perguntou se poderiam educadamente deixá-los passar. Mas Steve Cook respondeu com uma recusa categórica, dizendo que deveria fornecer um passe VIP ou emiti-lo por 100 mil. Depois disso, ele examinou cuidadosamente os dois homens, dizendo que não encontrariam nenhum nem outro, e ordenou aos guardas que os levassem embora daqui. Enquanto Thomas ficou parado observando tudo, Charlie lidou com sucesso com todos os guardas. Depois disso, os amigos continuaram seu caminho sem impedimentos. Uma vez dentro do bar, encontraram Glenn e um homem que não conheciam sentados ao lado dele. O herói perguntou onde estava Nicholas, por quem ele veio aqui. Jack respondeu que isso não era o principal no momento. Convidaram o cara para discutir cooperação. Depois disso, ele entregou o contrato a Thomas, dizendo que ele só precisava assiná-lo e depois disso Alfred não tocaria nele novamente. Eles estavam até prontos para ajudá-lo a devolver a empresa Miller para si. Depois de ouvir o homem, nosso herói perguntou sobre os termos do contrato. Jack respondeu que deveria dar a ele e a Rogers 95% das ações da empresa Miller. Thomas perguntou se as pessoas que administram a propriedade sabiam como funcionava a empresa de sua família. Tendo aceitado a recusa do cara, Jack deu rédea solta aos guardas que beberam sua droga. Quando os dois marmanjos avançaram sobre Thomas, Charlie o bloqueou consigo mesmo, recebendo ele mesmo o golpe. Depois disso, o homem voou para a parede adjacente. Nosso herói se distraiu com um amigo, por isso percebeu o golpe tarde. Ele conseguiu defender a mão no último momento, notando que a força e a velocidade eram muito maiores que as de seus oponentes anteriores. Enquanto Thomas se divertia com um dos homens, Charlie, que havia recuperado o juízo, decidiu enfrentar o segundo. Alguns momentos depois, mais uma dúzia dos mesmos bandidos chegaram ao oponente do herói. Thomas entendeu que lidaria rapidamente com eles, pois todos estavam apenas no primeiro estágio de uso da energia espiritual, enquanto ele e Charlie, estando no segundo, poderiam influenciar objetos externos com sua energia. Eliminar Jack era a principal prioridade do nosso herói no momento. Interrompendo seus pensamentos, ele foi atacado por seu antigo inimigo, mas Thomas usou suas habilidades, fazendo o homem voar sem sequer encostar um dedo nele. Glenn ficou surpreso com as habilidades do cara, ele estava se perguntando que tipo de poder era esse. No momento seguinte, nosso herói dirigiu-se a Jack. Para a surpresa do menino, o homem também usou uma habilidade de energia espiritual de segundo nível. Thomas só conseguiu evitar o golpe fatal graças aos seus reflexos rápidos. Depois disso, Jack perguntou ao herói se ele conhecia alguma técnica de segundo nível. De repente, a conversa é interrompida pela aparição repentina de Charlie de cima. Enquanto Jack estava distraído com um amigo, Thomas decidiu não hesitar e atacar. O homem conseguiu escapar de um ataque muito destrutivo no último momento. Ele ficou satisfeito, pois pelos seus cálculos o cara já deveria ter esgotado todas as suas forças. Ele então usou sua técnica Windblade e se dirigiu ao inimigo.
Thomas sabia que não seria capaz de evitar esse ataque. No momento seguinte, o herói bloqueou o ataque do inimigo com um golpe na mão. O homem perguntou por que Thomas estava resistindo tão veementemente a ele e ouviu em resposta que ele estava tentando tirar a empresa Miller do cara. O herói disse que nunca toleraria isso. Depois disso, Jack disse que simplesmente ofereceu cooperação, se o cara for contra ele não tem o direito de forçá-lo. O homem pediu para não prestar atenção aos seus pupilos, eles não estão todos malucos, e disse que agora o amigo de Thomas está no terceiro iate da festa, e Alfred deu a ele esses aprimoramentos. Charlie tinha certeza de que o homem agora estava tentando acalmar a vigilância deles para poder fazer algo desagradável mais tarde. Mas o herói disse que, como Jack era tão gentil com eles aproveitariam a oportunidade e iriam embora. Já na rua, Thomas explicou ao amigo que o homem tinha técnicas fortes e era melhor não mexer com ele, agora era mais importante eles salvarem Nicholas. Glenn perguntou a Jack por que ele deixou o cara ir. Ele respondeu que se tentasse matá-lo, o faria em seu próprio prejuízo. Após uma pausa, acrescentou que era improvável que Alfredo deixasse sair vivo. Enquanto isso, Nicholas foi forçado a dançar em um poste com roupas femininas, entretendo os convidados do atual herdeiro da empresa Miller. De repente, Charlie e Thomas entram na festa. Alfred disse que, ao vir aqui, seu irmão havia se encurralado. O herói disse que havia chegado a hora de pagar por todos os pecados do passado e correu em direção ao irmão. O herdeiro Miller se cobriu com uma garota sentada ao lado dele, expondo-a ao ataque. Thomas mal conseguiu parar sem bater na garota. Mas no momento seguinte, Alfred ativou sua técnica, com a intenção de matar Thomas. Mas o cara se esquivou do ataque repentino. Depois disso, Alfred disse que estava dando a todos os presentes a chance de receber uma recompensa se matassem Miller Senhor. Assim que o homem disse essas palavras, todos no salão pegaram o elixir intensificador. Enquanto isso, Charlie e Thomas se preparavam para atacar, felizes por terem tido a oportunidade perfeita para praticar suas habilidades. O herói lidou facilmente com seus oponentes. Observando a luta, Alfred pareceu que algo estava errado com o elixir. De repente, Charlie errou um tiro. Thomas estava distraído pelo amigo. No momento seguinte, uma garrafa de bebida alcoólica voou em sua cabeça. Enquanto o cara tentava compreender o que havia acontecido, enxugando o líquido do rosto, o irmão não hesitou. Um momento depois, todo o corpo de Thomas foi envolto em chamas. Miller Jr. disse que se trata de vodka importada, que tem um grau muito alto. O herói nocauteou todos que estavam em seu caminho até seu irmão. Quando Thomas finalmente chegou ao seu destino, ele puxou Alfred para um abraço apertado. Depois disso, ele disse que eles queimariam juntos no inferno. Miller Jr. só poderia pedir ajuda, para que alguém pudesse apagar o fogo. De repente, alguém atendeu aos apelos de Alfredo e apagou o fogo. Depois disso, Thomas atacou seu irmão. Ele disse que Alfred não era digno do nome Miller. O cara só conseguia implorar por misericórdia e tremer de medo ao ver seu irmão furioso na sua frente. Thomas não atendeu aos apelos, dizendo que não importava o que Alfredo dissesse, ele não merecia misericórdia. Momentos depois, Miller Jr. foi completamente espancado por seu irmão. Thomas estava prestes a cortar a mão de seu irmão mais novo, ele estava tão envolvido em sua vingança que não percebeu a presença de alguém perigoso. No momento seguinte, Thomas voou para fora do iate, batendo na parede com o corpo. Depois disso, o cara caiu bem sob os pés de Glenn e Jack, exatamente como os homens haviam previsto. Rogers ficou satisfeito porque finalmente havia alguém que poderia lidar com o irritante Thomas Miller.